Da vacina é algo que está na nossa cara, mais do que, por exemplo, o fato de a Terra ser redonda. Porque a Terra ser redonda, você você não precisa estudar muito, você não precisa fazer que nem o Nicolas Ferreira e se debruçar sobre o assunto para só então tirar uma conclusão. Você olha ali um eclipse solar e fala, isso não seria possível num mundo de terra plana. Você olha a aurora boreal, a mesma coisa. Você, o que mais? Você visita a Terra lá do sol da meia-noite e conclui também que não tem como aquilo acontecer numa Terra plana, só numa Terra redonda. Mas para você entender por quê, você precisa estudar um pouquinho. Você precisa ler um pouquinho para entender por que um eclipse não poderia acontecer num mundo em que a nossa Terra é plana. Então, até a Terra redonda demanda algum esforço para você compreender um negócio tão óbvio. A vacina não. A vacina está ali na sua frente. Se você lê um jornal, se você lê um portal, se você se informa por qualquer lugar que não seja o Zap Profundo, você está vendo o que aconteceu no mundo entre 2001 e 2011, 2021, né? Não, 2019 começou. Entre 2019 e 2022. E continua acontecendo, né? Porque a Covid continua matando. A gente chegou a ter 4.500 mortos por dia. O Brasil é o país, proporcionalmente, que mais teve mortos em todo o planeta. Como assim em todo o planeta? Mais que nos Estados Unidos? Mais. Porque os Estados Unidos tiveram algo em torno de 1.176.000 mortos. Ocorre que os Estados Unidos têm uma população mais de 50% maior que a do Brasil. E o número de mortos deles não chega a 50% a mais que o nosso. O Brasil teve mais mortos do que a Índia teve 530 mil mortos, teve mais do que a Alemanha, 175 mil, teve mais do que qualquer país com população equivalente, e se você pegar populações diferentes, basta uma regra de 3 para perceber que o Brasil tem algo em torno de 5% da população mundial e 12% da população de mortos pela Covid-19. E isso só começou a mudar quando a vacina começou a ser aplicada nos braços dos brasileiros. E mudou mesmo, radicalmente. Uma curva bem inclinada para baixo, até que chegássemos ao ponto em que não fosse mais necessário os hospitais de campanha, as contagens diárias, aquele desespero completo, ficar em casa, né? Tudo graças à vacina, tá ali, né? Você não precisa se debruçar, né, Nicolas, sobre o assunto para perceber o bem que a vacina nos fez. Não obstante, até hoje, o nosso ex-presidente faz campanha contra a vacinação. Não se vacinou. A esposa dele teve o bom senso de se vacinar. Olha que no meio de tanta gente matusquela, alguém que simplesmente vai lá e se vacina contra uma doença que matou 700 mil, parece uma pessoa notável, né? Caramba, olha só, ela se vacinou, né? A coisa mais prosaica do planeta parece uma façanha. E talvez seja, estando no meio dessa gente. Você ser criado por Bolsonaro não deve ser fácil. Quando você é criado por Jair Bolsonaro, você sai um Flávio, você sai um Carluxo, sai um Dudu Bananinha, sai um Renan. E esperemos que a Laura consiga sobreviver a tal provação. Porque 11 anos já é idade o suficiente para você precisar explicar as coisas para as crianças. A minha mais velha tem 11 anos. Se ela não tivesse tomado vacina e fosse viajar para os Estados Unidos e no meio dos documentos dela tivesse um cartão de vacinação, ela ia me perguntar por quê. Como é que esse cartão de vacinação existe se ela não se vacinou contra aquela doença? A gente não sabe exatamente o que disse o ex-presidente para a filha, se ele explicou que cometeu um crime para que ela pudesse viajar e para que ela não tivesse que se vacinar, dada a teimosia, a burrice, a estupidez reinante naquela cabecinha, não a dela, obviamente, a dele. Mas no caso de João Carlos Brecha, o digníssimo secretário de Saúde de Duque de Caxias, né, então secretário de Saúde de Duque de Caxias, a gente sabe. E é de cortar o coração. Numa mensagem de WhatsApp,
A filha implora para que o pai não falsifique o cartão de vacinação dela. A filhinha, criança, tem 1000 vezes mais consciência e inteligência que o pai. Ela pede para que ele não falsifique o cartão de vacinação. Papai, eu vou tomar a vacina da Covid, segunda dose, segunda. Suponho que ela esteja falando aqui da segunda-feira. Não falsifica, por favor. Lembra daquele adesivo que tinha no carro? Não corra, papai? Para emocionar, para tocar os pais, para que eles não andassem acima do limite de velocidade, para que lembrassem que tem uma família, para que lembrassem que essas pessoas são exemplos para os seus filhos. Pro Brecha não vale nada isso. Não vale nada. A voz da filha dizendo: papai, não cometa uma fraude no meu cartão de vacinação. Eu vou tomar a segunda dose da vacina, não falsifica, por favor. E aí esse canalha responde: tá bom, meu amor. Você é muito corajosa. E aí ela agradece. Ainda. Essa conversa aconteceu em outubro de 2022. Né? Entre a filhota desse cafajeste que dedicou o seu trabalho como servidor público, a falsificar cartões de vacinação de crianças como a dele, como a filha do presidente, como do próprio presidente, como do Mauro Cid, da esposa do Mauro Cid, né? Eis aí a qualidade desse secretário de saúde de Duque de Caxias, que dá uma banana até pro que houve da filhinha, implorando para que ele não cometa um crime. Eu não sei se a Laura em algum momento implorou para que o pai não cometesse um crime, mas ele cometeu. Cometeu no cartão de vacinação dele, no cartão de vacinação dela, enquanto os brasileiros morriam como formigas aqui no andar de baixo. Houve um certo momento na pandemia em que Bolsonaro, lá no cercadinho, fez uma das suas bravatas. Eu não errei nenhuma nessa pandemia. Ele se orgulhava de não seguir as recomendações sanitárias da OMS. Ele acha que recomendação sanitária é uma coisa ruim e que você tem que se orgulhar de ser o único chefe de Estado do planeta a não segui-las. Bom, o resultado está aí. O Brasil é o país em que houve mais mortes na pandemia. Haveria mortes, de qualquer maneira, fosse Bolsonaro, fosse Winston Churchill, ou fosse uma fatia de melancia o presidente? Haveria. Mas certamente não haveria tantas quanto tivemos. Quantas pessoas Bolsonaro assassinou com seus atos durante a pandemia é impossível determinar. Mas o que é fácil dizer é que a atitude execrável do presidente de tirar a máscara de rosto de criança, de pedir para que as pessoas não andassem mascaradas, de transformar boa parte do Brasil em um exército de negacionistas. Lembram de uma juíza que viralizou, Carla, quando gravou um vídeo ensinando as pessoas a andarem no shopping sem máscara? Gente, o método é o seguinte... Juíza! O método é o seguinte, você tá no shopping, aí você compra um sorvete. Porque se você estiver tomando um sorvete, eles não podem te obrigar a ficar de máscara. Então pronto, você fica sempre andando com um sorvetinho na mão e aí não precisa usar... Olha o esforço que as pessoas faziam para obedecer o mestre. Para não se protegerem. Isso que aconteceu em relação ao cartão de vacinação não é brincadeira. Porque demonstra também uma tremenda de uma covardia. O cara toma a decisão de não vacinar, mas ele não quer o ônus. Porque ele sabe que quando não for mais presidente, ele vai precisar apresentar cartão de vacinação. Ora, problema resolvido, falsifique-se. Então ele não vai até o fim com as suas convicções. É tudo mais que lamentável, mais que deplorável, chega a ser assustador por envolver crianças pequenas. Bom, um outro investigado, o deputado Gutenberg Reis, do MDB, tinha um cartão físico de vacinação com o registro da segunda dose aplicada antes da primeira. Como é que é isso? Além disso, as informações não batiam com o sistema do Ministério da Saúde. O cartão com dados errados foi encontrado em mensagens entre uma servidora da Prefeitura de Duque de Caxias, sempre Duque de Caxias, identificada como Cláudia Helena Costa, e Célia Cerrado, funcionária da Secretaria Municipal de Saúde.
De acordo com a Polícia Federal, a imagem mostra que a aplicação da segunda dose da Janssen ocorreu antes da primeira da mesma fabricante. A primeira foi registrada no dia 13 de julho de 2021 e a segunda no dia 15 de fevereiro, também de 2021.